Olá, você está no canal Zion Linhares, Evangelho do Dia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí esse templo, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois eles conheciam a todos e não precisavam do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus bem-aventurados e bem-aventuradas irmãs em Cristo Jesus. Nosso evangelho hoje está em João capítulo 2, versículo 13 ao 25. Meus irmãos, sabemos que estamos na quaresma, não é isso? Tempo de oração, penitência e também tempo de perdão, tempo de amar, tempo de fazer caridade. E estamos indo para próximo à Páscoa, né? A Páscoa, nova vida, uma vida nova em Cristo Jesus. E este evangelho de hoje, eu já ouvi muitas pessoas às vezes falarem sobre este evangelho, exatamente na passagem onde Jesus chega no templo, que ele está em Jerusalém, e ele não gostou do que viu. Ele não gostando do que viu, ele lembrou do Antigo Testamento, que ele conhecia toda a palavra, que a palavra é de Deus, a palavra era dele. Então ele ficou chateado com aquilo que estava acontecendo e fez o que fez. Só que Jesus não veio para a terra por acaso não, para as coisas irem acontecendo por acaso não. Saiba que ele veio com a missão já toda pronta. Não foi mudado nada durante a chegada dele, que é o nascimento, filho de Maria e José, até a sua morte e depois a sua ressurreição. Não foi mudado nada, ele aceitou tudo como o Pai havia combinado, havia dito que ele tinha que fazer. Então essa passagem no templo, que ele faz isso, já era necessário ser feito para que houvesse ali uma discussão entre Jesus e o povo daquela época, que vivia perseguindo, procurando o tempo todo ele para saber se pegava ele em algum vacilo para matá-lo logo. Então os judeus perguntaram para ele qual o sinal, né? O que ele dizia de ter feito aquilo, de ter expulsado aquelas pessoas, de ter mandado aquelas pessoas saírem dali. Gente, então isso já estava, vamos dizer assim, na missão de Jesus. O zelo, depois os discípulos entenderam e lembraram. Quando aconteceu aquilo ali, eles lembraram depois que tem uma passagem na Bíblia, lá no Antigo Testamento, que diz que o zelo por tua casa me consumirá. Então, o zelo
O templo era um templo normal, gente, né? Como a gente tem hoje as nossas igrejas, os santuários, né? E assim por diante, as capelas. E lá as pessoas se reuniam no templo, né? E Jesus, quando chegou lá no templo, que tinha também as sinagogas. A sinagoga é como se fossem as capelas, né? Nos outros povoados. Aí tinha um templo que era o templo central. Mas todas as pessoas daquela época tinham ali como fosse algo divino, aquele local era um local divino. Aí Jesus disse o quê? Se destruísse aquele templo, em 3 dias ele levantaria. Só que ele não estava tratando do templo ali feito de alvenaria, feito de madeira, aquela coisa não. Ele estava falando dele, que ele ia ser morto, mas em 3 dias ele voltaria. Os judeus até disseram, questionando com ele, ora, se levou 46 anos para se fazer essa construção, como é que tu levantarás em 3 dias, né? Então Jesus não estava falando do templo, como a gente já disse, estava falando do corpo dele, que matariam ele, mas ele seria ressuscitado. E aquele pessoal pedindo sinais a Jesus, Jesus não deu crédito a eles. Não deu crédito. Por quê? Porque Jesus conhecia todos aqueles que estavam ali. Então, gente, Jesus me conhece, Jesus conhece você. Não adianta de ficar com bababá, bebê, bebebó. Não adianta. O que adianta é a gente conhecer a missão de Jesus e conhecer a nossa missão. O que a gente veio fazer aqui? Será que nós estamos fazendo o planejado por Deus? Eu como ser humano, você como ser humano, para que a gente possa ir para o ser divino, para a vida eterna? E o que aconteceu, gente? Para você entender essa passagem de Jesus, que ele entrou no templo e fez isso, pegou um chicote e fez essa... Deve ter feito uma pregação muito bonita, muito bacana para aquele pessoal, mas eles não se mancavam. Olha, você tem que ir, sabe aonde? Nós estamos aqui no livro de João, é o livro número 50 da Bíblia. Se você for contar lá do início, né, de Gênesis, o livro de João é o número 50. Essa passagem no qual Jesus conversou, que expulsou, né, o pessoal que vendia as pombinhas, vendia lá as rolinhas. Essa passagem ela está lá em Levítico, no terceiro livro da Bíblia. No terceiro livro da Bíblia. Para você ficar sabendo, né, é uma catequese aqui, nós estamos falando, além de falar do Evangelho, a gente vai falar um pouco da catequese para você ficar conhecendo. A Bíblia Católica ela tem 73 livros. No Antigo Testamento são 46 e no Novo são 27. Isso quer dizer, se tem 46 no Antigo Testamento e o livro de João é o quarto livro do Novo Testamento, então nós estamos hoje lendo uma parte do livro número 50 da Bíblia. Você sabia disso? Então as pessoas não entendem. Jesus foi violento, Jesus expulsou quem estava lá, Jesus arremeteu lá atrás. Sabe o que acontecia naquele tempo no Antigo Testamento? As pessoas faziam como Maria fez com José. No 8º dia tem que levar a criança, se ela for homem, lá no templo, e tinha que levar pombas ou rolinhas ou levar carneiro, cordeiros, né? Então é dito na lei de Moisés que quem não tinha condições levasse rolinha ou os pombinhos, porque é mais barato. Então o que acontece? Esse pessoal que estava dentro do templo vendendo, é porque quando chegavam as crianças para se purificarem, muita gente não levava, já sabia que tinha lá. Mas só que esses animais não deviam ficar dentro da igreja, né? Tem que ficar fora. Mas não, eles jogavam dentro do templo. E Jesus chegou naquela hora e viu e fez o que fez para que a gente ficasse sabendo, certo? Então quando a mulher dava à luz uma criança, isso no 8º dia, tinha que ser circuncidado para receber a purificação. Está lá em Levítico 12, né? Levítico capítulo 12, no versículo 8, diz o seguinte, se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para o holocausto e outra para o sacrifício pelo pecado. O sacerdote fará por ela a expiação e será purificado. Entendeu?
Porque pessoas fazem, às vezes falam da Bíblia porque ouviram de alguém ou interpretam da sua maneira. Imagina, para eu vir aqui falar com vocês, falar sobre a Bíblia, eu tenho que rezar antes, eu tenho que pedir a Deus inspiração, eu tenho que pedir a Deus unção, eu tenho que pedir a Deus como eu vou dizer e onde está o que eu vou falar. Não, mas as pessoas pegam o microfone e pegam a Bíblia e vão fazendo qualquer coisa sem saber onde está e por que aconteceu. Então fica aí, fica você sabendo que aconteceu exatamente por isso, porque estava na missão de Jesus, ele tinha que passar por isso para que os judeus, ficassem mais chateados ainda e levasse Jesus a sofrer o que sofreu, que é o que nós estamos vivendo agora na quaresma, para lembrar a gente que é preciso a gente mudar de vida. A gente precisa de uma vida nova. Você quer uma vida nova? Então olhe como é que está a sua vida hoje. Sua vida hoje é do jeito que você construiu e ela chegou onde está. E se você não está gostando, é doença que você tem, é emprego que está faltando, são muitos inimigos, são muitas dificuldades, pode ser mudada com o poder da oração. Mas o maior milagre que Jesus veio fazer em nós, não foi aqueles milagres de cura de cegueira, de aleijados, de endemoniados, de multiplicação de pão, não. O maior milagre que Jesus quer para mim e para você é o milagre da conversão. Que a gente passe a ser de Cristo hoje, na família, no trabalho, na sociedade, na igreja. Será que está acontecendo isso? No momento, o que eu percebo, que eu fico assustado, é que parece um querendo destruir o outro. De alguma forma estão querendo destruir o outro e muitos estão sendo destruídos. Nós temos aí, gente, por ano, mais de 1 milhão de pessoas que vão ao suicídio. Mais de 4 milhões tentam o suicídio e mais de 1 milhão consegue. Estamos aí com várias doenças assolando as pessoas não estão nem aí. Na hora que os governos liberam as pessoas saem feito louca para as praias, para o shopping center, para as ruas. E aí? Estava indo tudo bem, já estava baixando, a quantidade de mortos no Brasil. Aí veio as políticas, aí as pessoas foram, para as passeadas, foram para os comitês e fizeram um estardalhaço danado. E aí o que aconteceu? Nós estamos hoje com a doença em alto nível e está assolando, matando mais jovens agora. Da outra vez eram mais pessoas adultas, hoje são pessoas mais jovens. Tem pessoas da minha cidade, jovens, que perderam a vida por causa dessa doença. Teve pessoas velhas no início que vieram a falecer por causa dessa doença. E tudo isso não é da vontade de Deus. Mas o homem procurou, o que a gente diz? Quem procura, acha. E a Bíblia diz, se procurar, vai achar. Você quer procurar paz, você quer procurar saúde, você quer procurar melhoria para a sua vida, seja em qual área que seja. Você é analfabeto, quer aprender a ler, escrever? Então vai procurar que você encontra. Você vai conseguir falar bem, escrever bem, ok? Então você vai aprender, porque tudo isso pode ser aprendido. Fique com Deus e com as minhas orações. Amém.